Hoje, pouco antes do nosso programa, saíram as duas tabelas, Libertadores e Sul-Americana. Vocês viram? Certo. Sim, eu vi. A gente vai acompanhar aqui, porque nós vamos colocar na tela para você, ó. Primeiro, essa daí é a da Libertadores. Ficou assim, Fran, Bira e Gabi. Desse lado aqui, ó, vamos falar assim, do lado direito da tela, esses clubes vão se matando literalmente, né? Então, É o chaveamento mais difícil, o lado esquerdo, né? Aí, ó, o esquerdo ali, o Flamengo, eu achei que a coisa... o futebol é muito improvável, né? Mas ali, ó, a gente tem São Paulo, tem River, tem Palmeiras, a gente tem o Racing, a gente tem Internacional. Do outro lado tem Flamengo, tem o Botafogo e depois eu acho um pouquinho mais equilibrado tudo ali. O que você achou, Fran? Olha, eu acho que o lado que está o São Paulo ali realmente está um caminho mais complicado no meu ponto de vista, né? Que é do lado esquerdo ali, do lado direito está um acesso um pouco mais tranquilo, mas a gente nunca pode falar em Libertadores, né? Porque tudo muda, mata-mata. Eu tô vendo isso, pelo menos nas redes, né? O pessoal, pô, que bom, o Flamengo caiu desse lado, só a principal pedreira é o Inter. Decidiu no Beira-Rio, você tá? tem Vélez Sarsfield, você tem Racing, o Racing que tá comendo a bola, você tem, mano, Estudiantes que tá reforçadíssimo, inclusive o Botafogo penou no grupo com o Estudiantes, né? Passou na última rodada. Então, assim, eu não sei se é o mais de boa também. Eu, inclusive, acho que, assim, lógico, você ter de um lado Botafogo, São Paulo, Palmeiras e River é um negócio pesado ali. Mas do outro lado você pode ter Flamengo, Racing, e Flamengo, Racing, Estudiantes e, pô, times que também tem um peso grande ali na Libertadores, né? E mata-mata, né, Bida? Mata-mata tudo pode mudar. Então... Tipo, às vezes um jogo você não vai tão bem. No segundo jogo você, cara, desencanta, pode ter sido tarde, sabe? O Flamengo, por exemplo, vai decidir no Beira-Rio. Exato. Então tem que fazer um ótimo jogo no Maracanã. E o Inter também é chato. Total. Enfim, uns confrontos bem interessantes. O estudo para o mata-mata é diferente do estudo para um campeonato. Né? Quando você prepara o time. Do que pontos corridos, por exemplo, uma fase de grupo. Você sabe que você vai ter ali 6 jogos, né? Então, agora 2 jogos, jogo de 180 minutos, tem, né, penalidades, tem toda essa questão, conciliando com outras competições no meio disso também, elenco, tudo isso faz total diferença, então pode ser fundamental. E, Zé, só lembrando ali, ó, do Atlético Nacional e São Paulo, o Atlético Nacional foi muito bem também, inclusive no grupo do Inter, né? E do Bahia, foi, mas no caso. Que loucura também, com o Morelos. Morelos, velho, lembra? Santos. Que era o Morelos. El Búfalo Morelos. O Morelos que tinha umas taxas que ele alcançava, ele ganhava mais dinheiro, né? Não era isso? Se ele jogasse, sei lá, 10 jogos, ganhava dinheiro, mas não jogou. Mas não jogou. Esse é o problema. Mas tem o Billy Arce também, que o Santos contratou para a Série B e nunca jogou. Nossa. Só não funciona no Santos, então, né? É uma loucura. Não, cara. E o Atlético Nacional, o São Paulino tem uma raiva muito grande desse clube, porque em 2016 teve um pênalti no Hudson ali, que até hoje eles lembram, e aí até estavam brincando, né? No sonho do Tetra do São Paulo revanche de 2016 contra o Atlético Nacional, revanche de 2024 contra o Botafogo nas quartas, depois na semi contra o Palmeiras, revanche de 2021 que perdeu, e na final aí só Deus sabe, enfim, mas vai ser difícil, obviamente. E quando a gente olha o primeiro jogo de cada um dos brasileiros, pelo menos aqui, você vê Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo, LDU, Universitário e Palmeiras, e Fortaleza e Vélez. O Fortaleza e Vélez é bem delicado, né? O Fortaleza tá numa fase ruim, o Vélez... Agora, Flamengo e Internacional, na boa, só que como assim, o primeiro jogo, eu acho complicadíssimo mesmo. Tem que ver, porque vai ter o Super Mundial, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer? O Vélez tem o Álvaro Montoro, que é um camisa 10 ali, que joga pela esquerda, que é uma sensação, assim, um moleque muito bom de bola, joga ali de ponta, rabisqueiro. Você acha que ele pode ir embora? Bola no pé. Não, já é sabido que ele vai pro Botafogo, entendeu? Entendi. Parece que ele vai pro Botafogo. Firmadão mesmo. Vai mudar muito. Parece que o Flamengo tentou atravessar, mas que o staff dele teria avisado o Botafogo de que, não, ele tá engatilhado para ir pro Botafogo para disputar o Mundial. Então algumas coisas vão mudar, né? O próprio River deve também fazer alguma contratação mais bombástica aí para chegar nesse Mundial. Então começa ali a
algumas coisas mudam, né? Palmeiras, será que não vai trazer ninguém? Flamengo vai ter o Jorginho, né? O Jorginho já... O Palmeiras já vai voltar sem Estevão, né? Sem o Estevão, que já faz muita E uma outra diferença. coisa que não tem a ver com contratação, mas o Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã sem o Arrascaeta, que tá suspenso. É verdade, Isso segundo também. amarelo. Tomou amarelo. É, cara, na verdade simulation. o Flamengo, assim, sei não. Hein? Vamos ver a Sula rapidinho, porque o Corinthians não tá, então quero passar rápido, tá, gente? Dói no meu coraçãozinho alvinegro. Olha ali como é que ficou. Lembrando, por que ali tem 2 times? Porque ali são exatamente os segundos da Sul-Americana e o pessoal que tá vindo da Libertadores, tá? E do lado direito são os primeiros colocados dos grupos respectivos. A gente vê ali de brasileiro, primeiro colocado só o Fluminense, que tá ali e tá aguardando Bahia versus América de Cali. É brincadeira, Né? né? Isso, né? É brincadeira. Caramba, velho. Tipo, Tanto time. ao invés de cair em Central Córdoba e Cerro Largo, Né? não. Não adiantou Bahia, nada Bahia ficar em ou América primeiro. de Não Cali. adiantou nada ficar em primeiro, Adiantou porque nada. vai vir uma Que Não, vantagem. também o Vasco, é impressionante como o Vasco dá azar É, na o vida. Vasco, mano. Pegou Pega o Del Valle e depois, esse Mushuki Runa aí, o nome é estranho, mas É eles o foram nosso muito time, bem, meu e tá? do Bira. Time, é. Mushuki Runa. É, o virador, Pontito é verdade. Colorro. Esse que tava no grupo do Cruzeiro, não? É. Né? Lembra do É um time que vem, como é que é? dos originários, né? Dos povos originários dos Andes. Dos Andes. Os povos andinos. Eu adorei eles usam de, tipo, eu tô de agasalho, né? Que é o agasalho Eles só que os usam um atletas poncho. usam. Eles usam um poncho. Muito lindo, muito diferente. Cara, o Vasco se complicou. O Atlético Mineiro pega o Bucaramanga, que também foi chato Foi no chato. grupo do Fortaleza. E se passar, ainda pega um Godoy Cruz, aquela coisa, né? A Argentina é sempre uma pedra, né? Não Então, tá tão simples a coisa, tá, eu gente? achei que os brasileiros aqui ficaram ruins. Inclusive o Alianza Lima e Grêmio, olha o Grêmio Não, capaz de Alianza cair Lima. ali.